Olá, turminha, tudo bem com vocês? Hoje é aula de Geografia. Vamos abrir aí, ó, na 78. A gente vai começar uma nova fase aí na nossa aula de Geografia, que a gente terminou a parte de urbano e rural, né? Que a gente já estava vendo em sala de aula, a gente só concluiu aqui. E agora a gente vai entrar na parte de população, de quantidade, certo? Então vamos lá. Aí na 78, a gente tem uma tabela e um gráfico, que é o mapa. Na tabela, a tabela é dos países mais populosos para os menos populosos. Então, olha só, a população, gente, o populoso é a quantidade de gente que tem. Então, um país muito populoso é um país com muitas pessoas. Um país pouco populoso é um país com poucas pessoas, certo? Então, olha aí, qual é o país mais populoso do mundo? China. Olha só a quantidade de gente que tem lá. E depois, Índia. Olha lá a quantidade. Depois, Estados Unidos, certo? É a quantidade de gente, são países muito populosos, com muita gente. Cadê o Brasil aqui, ó? Olha lá, ó, o Brasil. Aqui tem um mapa. Vamos relembrar que a gente viu no começo do ano, que são os continentes. Então, olha lá, a América, né? Onde está o Brasil, ó, América do Sul, América do Norte, América Central. Aqui, ó, a África, a Ásia e a Europa, certo? E aqui a Antártida, e aqui a Oceania. Né? A gente já viu isso no começo do ano, estamos relembrando. Por que eu estou relembrando isso com vocês? Porque na primeira pergunta, eu não vou dar a resposta ainda, ele pergunta assim, ó, de acordo com o gráfico, aquela tabela lá em cima, quais são os países mais populosos que o Brasil? Então ele pergunta aqui, quais são os países mais populosos que o Brasil? O Brasil está aqui. Quais são os países mais populosos que ele? Aí ele pergunta, na segunda, em que continente se localiza a maior parte dos países mais populosos do mundo? Então, a gente tem aí todos os continentes que a gente já conhece, a Ásia, a África, a Europa, a Oceania e a América, e ele quer saber em qual continente ficam os países mais populosos. Quais são os países mais populosos? Ó, a China e a Índia, certo? Em qual continente eles ficam? Procure esses países aqui, China e Índia no mapa, e escrevam para mim quais são os continentes ou qual é o continente que fica a China e a Índia. Certo? Virando aí a página, a gente está aqui, ó. Quantos somos? A primeira contagem, existe uma contagem de pessoas no mundo. É uma estimativa, lógico, porque todo dia nasce gente e morre gente. É aproximadamente. Em 1872 foi feita a primeira contagem. E aí o mundo tinha 10 milhões de habitantes. Já era muita gente. Depois, gente, teve muitas outras, mas em 2010 teve outra contagem. Olha só, há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás tinha 191 milhões de habitantes. 191 milhões. Em 2015, 5 anos depois, nós já éramos 205 milhões. Olha como aumentou. Então vai aumentando muito. Ano após ano, o número de gente no mundo vai aumentando muito. Por quê? Gente, antigamente as pessoas morriam mais jovens, porque não tinha o remédio, a medicina não era avançada como é hoje, porque, que mais? Não sabiam de tantas coisas que a gente poderia fazer para promover saúde, como hoje em dia. O trabalho era muito braçal, cansativo, exercia muita força e esforço físico, né? Hoje em dia, nem tanto. Que mais? As pessoas... não existia protetor solar, por exemplo. As pessoas não tinham, principalmente, acesso à medicina que hoje nós temos, certo? Então, a taxa de mortalidade hoje é menor. Por quê? Porque a idade, se antigamente morria mais ou menos com 50 anos, hoje em dia já morre com 70. Então, morre-se menos e nasce muita gente, certo?
Então ali embaixo está escrito, em sua opinião, o que faz aumentar a população de um país? Essa resposta é pessoal, é na sua opinião. Então, cada um vai falar por que acha que a população de um país aumenta, certo? Vamos virar aí na página 80 e a gente vai ver um novo conceito. O conceito de populoso e povoado. Eu já escrevi aqui na minha lousa, é uma coisa nova. Populoso, muitas pessoas. Povoado, pessoas de... Opa, faltou um tracinho aqui no meu T. Distribuídas igualmente no território. Então, olha só. O que é isso, professora? Fiquei confusa. Populoso, a gente já viu, é quando tem muita gente. Então, um país muito populoso é um país cheio de gente, com muita gente mesmo. Agora, um país povoado, gente. Por exemplo, aqui está um país. Quer ver? Aqui está um país que tem gente, não importa se muita gente ou pouca gente. Só que tem em todos os lugares desse país tem gente. Aqui, ó. Vou dar um exemplo aqui, ó. Aqui é um país, tá? Tudo que eu colocar aqui com o meu giz rosa é gente. Então, ó. Tudo aqui é gente, ó. Então, tem gente em todo lugar desse país. As pessoas estão distribuídas igualmente no território. Tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui, certo? Então, esse é um país povoado, porque as pessoas estão em todas as partes do território. Agora, aqui, por exemplo, é um país. Aí tem gente, ó, aqui é uma floresta bem grande, não mora ninguém. Aqui tem uma cidade, aqui também. Então, tem gente que mora aqui, tem gente aqui, tem gente que mora aqui. Aqui não mora ninguém, nem aqui. Então, não está distribuído igualmente no território, só em alguns lugares. Então, esse não é um país povoado, certo? Esse é um país povoado e esse não. Todo país populoso é povoado? Não. Às vezes tem um país cheio de gente, ó, aqui muita gente, muita aqui, muita. Então, se você for contar, esse país tem mais gente que esse. Esse país é muito populoso, tem muita gente morando, mas não é um país povoado, porque toda essa gente aqui não está distribuída no território de forma igual, certo? E esse aqui, se for muita, vai ser populoso e povoado. Agora, pode ter um país que tem pouca gente, ó, pouca gente, mas tem gente no território inteiro. Não é um país populoso, mas é um país povoado, porque a população está distribuída de forma igual. Deu para entender? Isso é o que a gente vai ver hoje. Na aula que vem a gente vai entrar em outro tema também relacionado a populoso e povoado. Vocês vão responder aí a questão da página 78 e 79 para mim e depois eu mando a correção, tá bom? Grande beijo, gente!